E a gente começa destacando que o prazo para entregar a declaração do imposto de renda vai até... Você sabe que dia? Não sabe? Eu vou falar para você agora. Dia 30 de maio. 30 de maio. Abril, finalzinho agora, 25 hoje. Falta um mês e pouco, mas não deixa para a última hora não, tá? E muita gente ainda tem dúvidas sobre como preencher os dados corretamente. Aqui no Espírito Santo, a UFES, Universidade Federal, oferece atendimento gratuito por meio do NAF. O que é NAF? Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. Um projeto maravilhoso que ajuda pessoas de baixa renda, pequenos empreendedores e até organizações sociais. E para explicar como funciona esse serviço e tirar dúvidas sobre o imposto de renda, o leão está chegando. A gente conversa agora ao vivo com a professora Marília Nascimento. Entende tudo de imposto de renda, Marília, viu? Coordenadora do projeto NAF da Universidade Federal do Espírito Santo, e vai bater um papo com ele que declara o imposto, já declarou, Eduardo Dias. Eduardo Dias, bom dia para você, dá um abraço na nossa entrevistada Marília e vamos tirar dúvidas aí sobre a declaração do imposto de renda. Bacana isso aí, a UFES oferecer esse trabalho gratuito, hein, Eduardo? Heitorino, bom dia para você, para quem acompanha o nosso Jornal na Cidade. Estamos aqui na UFES, no campus de Goiabeiras, Universidade Federal do Espírito Santo. Aqui ao meu lado, como você apresentou, professora Marília Nascimento, que vai falar com a gente sobre o NAF, explicar o que é o NAF, falar um pouquinho também dessa reta final aí para a declaração do imposto de renda. E você falou, né, Torino? Já declarei sim, logo na primeira semana, já resolvi, está tudo certo. Professora, bom dia para você. Obrigado por falar com a gente aqui ao vivo. Para começar, né, Torino também te desejou bom dia. Explica para a gente o que é o NAF. Bom dia a todos. Bom, pessoal, o NAF ele é uma extensão universitária, né, que está registrado aqui na nossa Pró-Reitoria de Extensão desde 2018. A gente recebe parceria da Receita Federal, os nossos alunos são treinados e a gente tenta replicar isso, né, com a maior fidedignidade ao público. Os nossos atendimentos acontecem aqui na Sala 10, nós estamos agora no NAF, nós temos, né, na parte da manhã, hoje é quinta-feira, então às terças e quintas nós temos plantão de atendimento ao público, toda terça e quinta de 8 às 12, e nós temos também de segunda a sexta às tardes. Qual é o público, né? Quem pode nos acionar, quem pode nos visitar? A gente, assim, não é obrigatório um agendamento prévio. Se for, né, se você conseguir se deslocar até aqui, nestes dias e horários. Caso seja necessário algum atendimento fora desse dia, ou para evitar uma fila de espera, porque nessa etapa final, a gente está indo para o último mês, a nossa demanda é muito alta. E aí, qual é o público-alvo, né? Quando a gente fala de hipossuficiência, a gente tenta aí focar num público-alvo de baixa renda, até 4 salários mínimos mês. A pessoa já estaria obrigada a fazer o imposto de renda, porque a média, né, aproximada aí de renda mensal é de R$ 2.800. Então, a gente pede que faça contato, nós temos WhatsApp, nós temos Instagram, esses horários estão lá divulgados, além de muitas dicas e orientações. A gente também atende o microempreendedor individual, porque também é o mês da declaração anual do MEI. E aí, muitas vezes, o nosso público acaba sendo um MEI que quer fazer imposto de renda de forma voluntária, porque muitas vezes ele não estaria obrigado a fazer o imposto de renda de acordo com a renda, né, do empreendimento, mas ele gostaria de fazer. Então, a gente incentiva, a gente colabora. E, sendo um projeto universitário, a gente também não deixa de orientar o público que não é o público-alvo, porque eu estou tentando extrapolar muros na universidade. Então, muitas vezes, a pessoa chega aqui com o notebook dela, não é um público de baixa renda, hipossuficiente, mas quer tirar uma dúvida. Então, vem aqui, faz com a gente, ou já enviou e ficou na malha fina, quer tirar uma dúvida, a gente também tenta, né, alcançar os outros públicos. Professora, e a gente está chegando na reta final para a declaração do imposto de renda. A senhora falou também sobre a declaração do MEI. Reforça para a gente a importância da pessoa de ficar com tudo em ordem com a Receita Federal, não deixar de declarar o imposto, quem tem o MEI não deixar de prestar conta também, a importância disso. Então, eu posso até contar um caso aqui que a gente, né, recebeu recentemente. É tão importante porque parte desse público depende do governo, de ações, né, de incentivo, de algum auxílio. E se você tiver o CPF em situação irregular, você não retira nem medicamento na farmácia popular.
Então, a gente atendeu recentemente um contribuinte que esteve na malha fina e que precisava declarar, que não havia declarado. Por quê? Às vezes, a pessoa fixa que R$ 2.800 por mês, ela não atingiu, mas pode ter recebido uma outra coisa, uma outra fonte, às vezes um adicional de férias que complementou, e aí a pessoa não declara. Outro público, o pensionista, às vezes recebe, acumula com uma outra renda e não declara. Então, fica na malha e o CPF bloqueia. Não pega nem remédio na farmácia popular. Reforça para a gente, então, o horário de atendimento e essa questão, né? Pode ser remoto também, preferencialmente presencial, como é que é? Pode ser remoto por meio do Meet, pode enviar a documentação por WhatsApp. Muitas pessoas têm dúvidas pontuais ou é algo assim mais específico. Aí a gente agenda um horário, não dá para ser online, porque envolve questões sigilosas, como a senha Gov. Algumas pessoas não têm a senha Gov, então a gente pode colaborar para criar essa senha Gov. É um empecilho muito grande a questão tecnológica e o nosso público, né, o NAF começou, eu vou divulgar agora os mutirões, a gente vai realizar mutirão no terminal de pesca de Vitória. Por quê? A gente começou a ampliar o projeto para atender pescadores que foram indenizados pela Fundação Renova em função do desastre de Mariana. Então, esse público a gente acompanha desde 2020. Então, a gente acaba, além do atendimento remoto, presencial aqui, de segunda a sexta, às tardes, terça e quinta de manhã, de 8 às 12, às tardes de 14 às 18. A gente vai divulgar no Instagram, que é @naf.ufes, o nosso plantão presencial no terminal de pesca, e que não está exclusivo a pescadores. Então, se você mora na região ali de Jesus de Nazaré e gostaria de comparecer para um atendimento presencial, acompanhe a rede social, que você vai ter pelo menos um plantão semanal até 30 de maio no terminal de pesca. Já tem definida a data ou ainda está fechando? Vai ser divulgado o terminal de pesca? Eu ia perguntar onde é, mas a senhora acabou de falar. Então, ali na região de Jesus de Nazaré, né? A gente vai divulgar a data, por quê? Porque a UF está voltando agora, nosso semestre começou terça-feira, então a gente tem alunos bolsistas e voluntários. Aí eu dependo de deslocar esses alunos para lá. Mas é um plantão que vai de 8 às 17. E para o atendimento presencial aqui, a pessoa, por exemplo, acho que é bom dar uma ligada antes para ver qual tipo de documento que precisa trazer para não correr o risco de perder a viagem, né? A pessoa chega aqui, mas está faltando tal documento, tem que voltar em outro dia. Quer dizer, pode dar uma ligada, mandar uma mensagem, ajuda? Ajuda bastante. A gente tem um card que a gente divulga com a relação de documentos. Muitas vezes a pessoa chega aqui com um documento pessoal e não tem conhecimento do que é um informe de rendimentos. Não tem conhecimento do que é um informe de rendimentos da conta bancária, porque você declara renda, bens, direitos e muitas coisas mais. Dependência, né? E aí, se você faz um contato antes, a gente já passa esse card com orientação. E assim, a pessoa muitas vezes vem e não consegue concluir. E às vezes a pessoa não volta. Então, a gente não tem condição hoje, não tem público para fazer esse resgate. A pessoa esteve aqui, faltou um documento e às vezes ela não retorna. E é sempre importante destacar de forma gratuita esse atendimento, né, professor? Totalmente gratuita. Nós temos 4 alunos bolsistas, né, apoiados pelo CCJE, pela Pró-Reitoria de Extensão, pela FAPES. Nosso projeto é apoiado pela FAPES, nós ganhamos o 2º edital universal de extensão, então nós temos recurso para a bolsa, alguns equipamentos. Foi o que nos permitiu ampliar os nossos atendimentos e os nossos plantões. Quer dizer, um atendimento gratuito e que, em alguns casos, a pessoa tem até direito a uma restituição, vai entrar um dinheirinho ali sem gastar nada. Então, o que acontece com a restituição? Às vezes a pessoa não é obrigada a declarar, mas tem imposto retido. Então, é uma declaração voluntária para a restituição. A gente também incentiva. Outra questão, análise de crédito. É a questão do MEI, que ele quer fazer, ele chega aqui, ele não é obrigado a declarar. Dependendo da renda da empresa, do percentual de isenção, ele não é obrigado. Mas ele quer fazer um histórico para crédito, ele quer fazer um histórico para, de repente, ampliar o empreendimento, pensando já em sair do MEI. Então, a gente também faz a declaração. Certo, professora Marília Nascimento, muito obrigado por falar com a gente aqui ao vivo no nosso Jornal na Cidade. Torino, para servir como referência, para quem nunca veio à UFES ou não conhece onde fica aqui o NAF e o CCJE, para quem está chegando na UFES, entrando ali pela portaria principal, pode vir em direção à Biblioteca Central da UFES, um prédio grande ali, a Biblioteca Central. À direita da biblioteca fica o CCJE e logo chegando ao CCJE tem uma bandeirinha também, uma placa do NAF indicando onde fica. Só perguntar também, que é muito fácil de achar. Então, à direita da Biblioteca Central da UFES fica o CCJE e o NAF
fica aqui dentro do CCJE. Então, esse atendimento gratuito para quem precisa, por exemplo, fazer a declaração do imposto de renda. Torino, devolvo para você no estúdio. Legal, Dudu. Dudu, excelente entrevista. Agora, eu queria que você me tirasse uma dúvida com a professora Marília, do NAF, sobre o imposto de renda. Termina agora 30 de maio, né? 30 de maio é o último dia para você entregar a sua declaração do imposto de renda. Agora, existe uma pessoa que pode se isentar de declarar imposto de renda, por exemplo, se ele for acometido por alguma doença? Pergunta isso a Marília, por favor. Certo, vou perguntar aqui para ela, a senhora ouviu, né, a pergunta. Sobre essa questão de isenção, como é que funciona? Então, nós temos uma legislação específica que trata de moléstia grave. Existe um rol lá de doenças, né, de acordo com o CID, de cada doença específica. Esse contribuinte precisa de um laudo, ele precisa passar por um médico habilitado. A gente também recebe casos assim, é muito comum aqui. E, às vezes, a Receita Federal, ele chega lá na Receita, no balcão, com esse laudo. Então, ele precisa fazer a declaração com rendimento isento. Quando depende de documentação comprovatória, ele vai ficar em malha e aí ele vai comprovar essa documentação. Tem que estar no rol da legislação, moléstia grave, existe uma resolução. Tá? E a isenção, ela não se aplica a qualquer rendimento. Por quê? Muitas pessoas, elas passaram a ter a doença, né, de um certo momento em diante, e elas não estão fora do mercado de trabalho. Então, essa renda que a pessoa recebe, mesmo sendo portadora de uma moléstia grave, não é isenta. A isenção aplica-se a rendimento de aposentadoria e pensão. Então, se a pessoa se aposentou em virtude da moléstia grave ou é pensionista, ela vai ter a isenção, a partir da data do laudo, né, comprovado, documentado. Nós tivemos um caso recente aqui que a isenção veio por meio de sentença judicial. Então, a gente vai fazer a declaração, a gente vai retificar retroativo à data da sentença e a pessoa vai ter que geralmente a Receita não consegue alcançar essa documentação, né? Os dados não são cruzados com a Justiça automaticamente. E aí ele vai ficar em malha, a gente vai orientar, é um processo online hoje. Isso é, muitas vezes, um empecilho para o contribuinte que não tem acesso à tecnologia, não tem a senha Gov, não consegue logar, então a gente consegue colaborar. Por exemplo, uma pessoa que é aposentada por invalidez, que não trabalha mais, com todos os laudos, tem direito a essa isenção. Em alguns casos, né? Depende do tipo de moléstia. Eu não vou lembrar agora, mas tem uma lista lá que tem, né, os nomes, né, científicos de cada doença, e aí o médico que faz o laudo tem que especificar isso. Tem que ter o CID bem direitinho. Tá? Certo. Então, professora, muito obrigado por falar com a gente. Tá, então, Torino, dúvida respondida, devolvo para você.